Está claro que o ano de 2026 será um ano de grandes e inesperadas transformações. Enquanto o mundo pensava que a divisão da Síria havia se tornado uma realidade, algo inevitável, hoje esse cenário oficialmente se dissipa. Hoje, as forças do governo sírio entraram no coração da cidade de Al-Hasakah. Assim, esse projeto, o projeto Rojava, se dissipa de forma definitiva. Mas com essa nova mudança, com essa vitória histórica que aconteceu no nordeste da Síria, vemos que o sul da Síria está pegando fogo novamente. A região de Sueida está pegando fogo novamente com um plano israelense claro e explícito. A pergunta assustadora que vamos responder hoje: será que Trump vai fazer isso e sacrificar Netanyahu? Assim como ele sacrificou Maslum Abdi, exatamente? E qual é a relação de Erdogan com esse próximo terremoto político? Tudo isso será o nosso tema de hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com vocês. Sejam bem-vindos. Neste encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios Opinião. Então, prezados telespectadores, hoje foi um dia histórico para a Síria. Um dia histórico para toda a nação árabe e islâmica. Outro dia histórico. Um dos dias históricos da Síria, a Grande Síria. Porque hoje, queridos telespectadores, está oficialmente se dissipando o chamado Projeto Rojava, e com ele se dissipa o projeto de criação do grande Estado curdo. Então hoje, queridos telespectadores, pela primeira vez, depois de 15 ou 14 anos, mais ou menos, pela primeira vez, entra o primeiro grupo das forças de segurança interna do governo sírio na cidade de Al-Hasakah. No coração desse projeto separatista, a capital de Rojava, o coração pulsante dos separatistas na Síria, para dar o primeiro passo real e forte em direção à unificação da Síria e à formação de um Estado sírio unificado. E, portanto, o retorno de Al-Sham, o retorno da dignidade e do poder de Al-Sham que existiram ao longo da história. Agora, após o retorno dessas regiões no leste da Síria ao seio do Estado sírio, depois de alcançar a estabilidade necessária lá, que virá nas próximas horas e nos próximos dias, com certeza, então, os olhares se voltarão para essa nova entidade separatista, que começou a se formar com forte apoio israelense no sul da Síria. Exato, falamos da região ou província de Sueida. Enquanto isso, está sendo investigado. As forças governamentais sírias, grandes conquistas no Nordeste. Vemos o sul fervendo. Esses confrontos entre as forças governamentais e os separatistas voltaram a acontecer. As manifestações voltaram a acontecer, que pedem a separação e a criação de um Estado druso amigo de Israel em Sueida. Manifestações que levantam a bandeira da separação em Sueida e a bandeira de Israel. Isso levanta muitas perguntas hoje sobre o destino dessa minoria separatista naquela época. A situação lá é completamente diferente da situação que havia no Nordeste. Os separatistas lá têm total apoio de Israel. Enquanto isso, os Estados Unidos os rejeitam. Os Estados Unidos recusaram definitivamente apoiar o projeto israelense na Síria. E rejeitou esse projeto separatista de vez. Isso colocou os Estados Unidos diante de uma escolha muito difícil. Porque o confronto lá é inevitável. Faltam apenas alguns dias ou semanas e todos os olhares estarão voltados para Sueida. Então, de que lado os Estados Unidos ficarão? Eles apoiarão o governo sírio de Ahmad al-Shara? Ou com o governo israelense, o governo de Netanyahu? Hoje, para que todos saibam, quantos drusos há na Síria?
São cerca de 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas estão espalhadas entre Sueida e áreas próximas à capital Damasco. Eles querem se separar do Estado sírio. E não são todos eles, prestem bastante atenção. Existem cerca de 250 mil drusos no Líbano. E também existem cerca de 120 mil drusos em Israel. Enquanto isso, há cerca de 150 mil outros drusos da comunidade que vive no exterior, espalhados por vários países do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Venezuela. Ou seja, estamos falando de um total de cerca de 1 milhão ou 1,5 milhão de drusos, aproximadamente. Vale lembrar que a maioria deles é contra a separação e apoia o Estado sírio unificado. Ou seja, estamos falando de um número muito pequeno hoje que está criando esses problemas, exigindo a separação da Síria, recebendo apoio de Israel, um número muito pequeno mesmo. Isso ocorre com apoio público, como mencionei, e também de Israel. Até recentemente, como todos estão acompanhando, interveio militarmente e realizou ataques aéreos contra as forças sírias que estavam em confrontos com esses separatistas. Israel considera os drusos na Síria como um povo irmão. Eles os veem como irmãos dos israelenses. Até mesmo muitos deles lutaram e ainda lutam hoje ao lado das forças israelenses em Gaza ou em várias outras regiões. E muitos deles também fazem parte das forças de segurança em Israel. Isso por um lado, por outro lado também. Vemos que Netanyahu, ele tem ambições muito grandes. Ele quer realizar o mapa da Grande Israel. E para realizar esse mapa, pelo menos, para realizar uma parte desse mapa agora. E entra Netanyahu. A porta da história, ou a história pela sua porta mais ampla. Ele está de olho exatamente em duas regiões. Ele está de olho no Líbano e na Síria. Ele está de olho no sul do Líbano. A ocupação da área conhecida como sul do rio Litani. E também está de olho no sul da Síria, ocupando toda a região do sul da Síria. Então, para conseguir isso, ele faz provocações em dois níveis. O primeiro é no sul do Líbano. Quase todos os dias ele ataca, bombardeia áreas do sul do Líbano. Apesar de haver um acordo de cessar-fogo entre Israel e esse partido libanês. Ele só está esperando uma resposta do partido libanês para usar isso como pretexto, invadir o território libanês e anexar essa região. Ou seja, ao sul do rio Litani. E o segundo nível, no sul da Síria. Seja por essa ocupação que ocorreu em várias áreas próximas ao Golã e chegou às proximidades de Damasco, ou pelo apoio e exploração dos separatistas drusos. Ele apoia a separação de Suaida, fornece apoio militar e financeiro a eles, os incentiva a isso e só espera que as forças do governo sírio se movam nessa região para também usar isso como pretexto de que está protegendo a minoria drusa. E assim, intervém militarmente, invadindo e ocupando completamente todo o território do sul da Síria. Esse é o cenário. Ele está chegando, o confronto vem aí. Mas aqui voltamos novamente a essa pergunta. De que lado os Estados Unidos ficarão então? É possível que fiquem ao lado de Al-Shara? É possível que Trump abandone Netanyahu, assim como abandonou aquela entidade que estava no nordeste da Síria? É possível que os Estados Unidos abandonem o projeto israelense, assim como abandonaram o projeto de Rojava? Há poucas semanas, se perguntássemos a todos os especialistas em política do mundo, e perguntássemos a eles, é possível que os Estados Unidos abandonem o projeto do Estado curdo? Eles teriam dito, isso é impossível. Até poucas semanas atrás, todos diziam, isso é impossível. Todos diziam que a América nunca poderia abandonar esse projeto, não importa o que acontecesse. Mas no final, foi exatamente isso que aconteceu. No final, o apoio americano foi para o governo sírio. E aqui, prestem bastante atenção.
Quando falamos sobre os curdos, estamos falando de um povo de verdade. Estamos falando de cerca de 50 milhões de curdos no mundo. Cerca de 50 milhões de curdos estão espalhados por 4 países: Síria, Iraque, Irã e Turquia. Também há membros da comunidade curda na Europa e em outros lugares. Esse projeto foi um dos mais perigosos projetos separatistas já feitos. Pois aqui não se trata de só alguns milhares de pessoas. Ou mesmo 1 ou 2 milhões de pessoas. Não, de jeito nenhum, e mesmo assim. A América abandonou esse projeto. Estamos falando de regiões ricas em petróleo. E ricas em gás, não estamos falando de regiões pobres, que não têm nenhum potencial ou recursos ou algo assim. Estamos falando de regiões ricas em petróleo, gás e muitos minerais naturais raros, além do grande valor estratégico. Apesar disso, os Estados Unidos abandonaram esse projeto. Hoje, até mesmo as forças americanas na Síria vão se retirar em breve. Forças russas também deixarão a Síria. Isso nos leva de volta à questão de Sueida e nos confirma que em breve testemunharemos grandes transformações no Oriente Médio com o próximo confronto em Sueida. Será um confronto decisivo. Será um confronto crucial. O que aconteceu com os separatistas curdos? Na Síria, aconteceu antes com o estado do Vietnã do Sul. Na década de 1970, aconteceu depois no Afeganistão. Ocorreu recentemente também com a Ucrânia. Quer dizer, aconteceu em várias regiões, por isso eu digo que a mesma coisa vai se repetir com Israel. E aqui não devemos esquecer o desenvolvimento do nível de relações que existe hoje entre a Turquia e os Estados Unidos, entre Trump e Erdogan. Eles agora têm, quero dizer, uma grande concordância. As políticas do ZUE ficaram claras. Hoje, ela está concentrada na região ocidental do hemisfério, em conflito com a Europa, Groenlândia e China. Enquanto isso, outras regiões são deixadas para algumas outras potências regionais nas quais Trump confia. Então, vemos que na região do Oriente Médio surgiu uma equação muito difícil. Hoje em dia, não é mais possível unir Israel e Turquia de forma alguma, ou seja, chegamos a um ponto de separação. Portanto, chegará um dia, e isso está próximo. Os Estados Unidos terão que abandonar um desses lados, ou abandonar a Turquia, ou abandonar Israel. A segurança na região chegou a um ponto em que não pode ser estabelecida. E não pode manter os dois presentes juntos. Aqui os Estados Unidos naturalmente vão escolher o mais forte. Vai escolher o mais influente na região, o mais confiável, o que mais realiza os interesses americanos. Vai escolher quem tem cartas de pressão fortes. Erdogan alcançou grandes sucessos ao longo dos últimos anos. O mais recente foi na Síria. Na semana passada, Erdogan presidiu uma reunião em Ankara. Foi sobre a segurança nacional turca. E durante essa reunião, foram definidas as prioridades da Turquia durante a próxima fase. Como essas prioridades foram definidas? Elas foram estabelecidas com uma direção clara. Da Síria para Gaza e do Mar Negro até o Chifre da África. Isso dá uma impressão muito clara de que a segurança nacional turca na próxima fase passou a se basear principalmente no enfrentamento a Israel. Enfrentar os planos israelenses na Síria, em Gaza, na Líbia, no Sudão e no Iêmen. Chegando até a região do Chifre da África, ou seja, a Somália. Essa reunião transmitiu mensagens, talvez sinais fortes, até para o presidente americano Trump. Sinais de que a Turquia vai atuar apenas nessas áreas. Não vai intervir. E não vai contrariar os interesses americanos. Nesses conflitos que Trump está liderando hoje, seja com os europeus,
na Groenlândia e assim por diante, ou com a China, ou na região ocidental do hemisfério. Quero dizer, Groenlândia e Venezuela e assim por diante, na região da América Latina, ou a questão da OTAN e assim por diante. A Turquia está focando em Israel. E mesmo que se mova para outras regiões como a Ásia, será apenas para essas áreas que ela definiu. Como entrar, por exemplo, em uma aliança com o Paquistão? Ou algo do tipo, sabe? Então, o importante é que o próximo confronto, com certeza, o próximo papel será no sul da Síria, será em Sueida, lá será o início do confronto. Se Israel não obedecer às ordens de Trump de não acirrar a situação lá e evitar a intervenção nesse dossiê específico da unidade territorial síria. Nesse caso, veremos o confronto. Talvez esse confronto seja a última parte do início do cenário de desaparecimento. Hoje, quero dizer, todos os indicadores sugerem que Trump vai abandonar esse pequeno estado. Vai abandonar esse pequeno estado na primeira confrontação real na região. Apenas esperem para ver como serão esses próximos dias. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!